Se você está por dentro do mundo do marketing digital ou do desenvolvimento humano, você certamente já tinha ouvido falar do Pablo Marçal. Se você não é de nenhum desses meios, você provavelmente ouviu falar do Pablo Marçal nos últimos meses. Pablo Marçal, ele é candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Ele começou muito em baixa nas pesquisas e teve uma ascensão meteórica. Hoje ele é o primeiro colocado na maior parte das pesquisas. Mas por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui é um canal de política? Não, não tem nada a ver com política. O que eu quero trazer para esse papo é a inteligência emocional que algumas pessoas atribuem ao Pablo Marçal. Como é que o uso da inteligência emocional e de outras técnicas também está favorecendo tanto ele nas pesquisas, está fazendo com que ele se conecte com várias pessoas, está fazendo com que ele seja detestado por outras. Enfim, como é que essa questão da inteligência emocional está ajudando, mais ajudando do que atrapalhando o Pablo Marçal? Bom, primeiramente a gente precisa entender então o que é inteligência emocional. Tá? Inteligência emocional, existem vários autores que falam de inteligência emocional. Eu gosto e sigo mais o Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, e na verdade ele não é o pai, ele pode ser considerado talvez o padrasto, porque ele pegou o trabalho de outros pesquisadores que eram acadêmicos e transformou num livro, trouxe esse trabalho com foco mais para o mercado corporativo, transformou num livro lá em 96, 97, que ficou muito famoso, e aí o Daniel Goleman criou notoriedade. O que o Daniel Goleman fala sobre inteligência emocional? Para o Daniel Goleman, a inteligência emocional tem alguns componentes. Tá? Esses componentes, eles podem ser, algumas pessoas interpretam como se fossem 4, outras 5. Eu gosto de usar os 5 porque faz mais sentido para mim, mas ah, pode ser 4 também. Então, que é sempre usado por todas as pessoas é o autoconhecimento. Então, inteligência emocional é a capacidade de você conhecer as suas próprias emoções e saber o que te deixa irritado, triste, alegre, feliz. Então, você ter esse autoconhecimento emocional. O autogerenciamento, que é depois que você conhece essas emoções, o que você faz, o que você pode fazer para modificá-las ou gerenciá-las. Então, por exemplo, eu reconheço que eu estou com raiva, mas eu vou entrar em uma reunião. O que eu posso fazer para mudar essa raiva dentro de mim e entrar na reunião mais calmo? A automotivação, que é o componente que muitas vezes ele não aparece, tá, para alguns autores que estudam, né, o Daniel Goleman, eu gosto de colocar para deixar um pouco mais claro. Então, o que é automotivação? A capacidade de você se manter motivado para atingir os seus objetivos, independente das circunstâncias. Algumas pessoas colocam que isso também faz parte do autogerenciamento. Pode ser visto assim, eu gosto de ver mais como um outro componente. Então, é a capacidade que eu tenho de, por exemplo, eu me propus a gravar este vídeo agora. Só que hoje está muito calor e eu estou muito cansado. E aí me dá aquela leseira e aquela moleza. Mas eu penso, não, não vou deixar me abater, vou gravar o vídeo porque eu tenho essa motivação de entregar o melhor conteúdo para as pessoas que estão me assistindo. Então, eu me mantenho motivado, independente da minha emoção, para fazer aquilo que eu me proponho fazer. Depois a gente tem um outro componente que é a empatia. E aqui a gente já entra nos componentes, os 2 últimos são componentes, interpessoais, os 3 primeiros, ou 2 no caso, seriam intrapessoal, quer dizer, você com você mesmo, é o seu autoconhecimento, o seu autogerenciamento, a sua automotivação, é intrínseco. Os outros 2 são extrínsecos, no sentido que dependem de outras pessoas. Então a empatia
é você reconhecer a emoção do outro e se relacionar com elas. Muitas pessoas falam que é você se colocar no lugar do outro, mas é um se colocar no lugar do outro no sentido de que tentar entender a emoção dele, e perceba que a empatia não é somente algo relacionado à compaixão. Então a pessoa está sofrendo, nossa, tadinho da pessoa, né? E você se colocar no lugar dela. Não, você se colocar no lugar da pessoa também quando ela está com raiva, quando ela está feliz, quando ela está com coragem. Então é você entender a emoção do outro e se relacionar com essa emoção. E esse relacionamento ele tá conectado com o quinto pilar, que seriam os relacionamentos interpessoais. Então, eu uso o meu autoconhecimento, autogerenciamento, automotivação e a minha capacidade de empatia para me relacionar com outras pessoas. Então, uma pessoa que tem alta inteligência emocional, ela se conhece muito bem, ela sabe o que a deixa irritada ou não. Por exemplo, ela sabe o que fazer para mudar esta emoção quando ela precisa e se manter motivada para fazer o que tem que ser feito, independente da emoção. Ela consegue ler o ambiente e se conectar com o outro, entender o outro, e com isso ela consegue construir relacionamentos positivos, principalmente para ela. Então, aqui fica claro o que é a inteligência emocional. Agora, como que essa inteligência emocional também se relaciona com o nosso assunto, né, principal, inteligência emocional, e o Pablo Marçal. Antes da gente entrar nisso, é importante também a gente deixar claro que o Pablo Marçal, ele não utiliza somente inteligência emocional, ele utiliza outras técnicas de persuasão e técnicas de manipulação. Tá? São técnicas que você encontra por aí em vários livros, não vou citar isso agora, porque pode ser usado para o mal. Mas enfim, hoje qualquer pessoa encontra na internet, mas você aprende sim a usar técnicas de persuasão e até mesmo de manipulação para você conseguir aquilo que você quer. Então, perceba que além da inteligência emocional, além dessa blindagem emocional que ele demonstra muitas vezes, ele também utiliza essas outras técnicas que nós não vamos entrar, não vamos abordar aqui nesse vídeo. Mas relacionado à inteligência emocional, o que eu percebo? Tá? O Pablo Marçal, ele tem um autoconhecimento. Opa, cliquei errado aqui. Ele tem um autoconhecimento muito alto. Ele se conhece muito bem. Essa questão que algumas pessoas acreditam que ele é muito vaidoso, no sentido de que é egocêntrico, que ele se acha. Quando a pessoa se conhece muito bem, quando a pessoa ela atinge certos patamares, ela muitas vezes fala de alguma maneira sobre si mesma que para os outros parece que ela é orgulhosa, parece que ela é soberba, mas para ela é algo comum, tá? Então, ele tem muito autoconhecimento. Então, o autoconhecimento dele é alto. Você percebe isso, que ele sabe, né, as situações que ele está entrando, principalmente quando ele está conversando com os repórteres, com os entrevistadores. Além do autoconhecimento, e por mais que algumas vezes ele possa ter parecido um pouco até destemperado em alguns momentos, principalmente ali no começo da sua campanha, ele consegue se gerenciar muito bem, ele consegue ter um gerenciamento muito alto. Por mais que algumas vezes ele parece que está irritado, para quem entende um pouco disso, percebe que aquela irritação é algo até mesmo proposital, é algo controlado. E mesmo quando ele está irritado, ele consegue raciocinar muito bem. Então ele consegue pensar bem sob pressão. Como é que uma pessoa adquire esse nível, né, de inteligência emocional? Por maior pressão que está tendo, você ainda conseguir tomar decisões racionais.
com treino, com prática, se expondo a isso. Não adianta nada você estudar um monte disso, você ser PhD em inteligência emocional e não praticar, não se expor. Você vai continuar sendo um analfabeto emocional. Tá? Então, ele com certeza tem muito treino. E como é que ele faz esse treino? Se desafiando, se desafiando, se desafiando. Né? Se colocando em situações em que ele fica tranquilo. Todo mundo deve ter ouvido já, a maior parte das pessoas, aquela história do helicóptero, que ele falou que o helicóptero está caindo, e aí ele detectou que estava falhando, e ele falou para o piloto, calma, eu estou aqui. Por mais que isso, ele mesmo falou, tenha sido algo assim meio anedótico, eu tenho certeza que uma pessoa que passa por várias situações assim e percebe uma situação, se de repente o helicóptero está falhando mesmo, talvez até mesmo não desse jeito, mas a pessoa tem muito mais calma. É o que acontece, por exemplo, sei lá, com pilotos de caça ou até mesmo pilotos de avião muito bem treinados. Eles passam por situações muito adversas e mesmo assim conseguem, mesmo com medo, mesmo passando por uma emoção muito forte, ele consegue manter um nível de calma para tomar decisões. Então, autogerenciamento e autoconhecimento do Pablo Marçal são muito altos. Depois, a gente tem a automotivação. E aqui a automotivação dele também me parece muito, muito, muito alta. Essa automotivação, ela muito provavelmente, né, se não com certeza, ela vem, sei lá, de valores dele, de crenças que ele possui. Porque uma pessoa, ele é empresário, tá? Tem várias empresas. Já conseguiu a sua independência financeira. Ele, né, tem muito dinheiro e continua sempre ganhando muito dinheiro. E é óbvio que ele continuando esse trabalho de empresário, ele ia ganhar muito mais dinheiro, muito mais prestígio, etc. Então, por que que uma pessoa dessas resolve ser prefeito, que é um pepino do caramba, que não importa aquilo que você fizer, sempre vai ter alguém criticando. Você pode ser o melhor prefeito do mundo, sempre vai ter alguém enchendo o saco. Então, por que que uma pessoa dessas resolve ser prefeito para aguentar essa encheção de saco e para ganhar aquilo que ele ganha, sei lá, um salário que, cara, sei lá, ele ganha talvez em minutos. Essa aqui é a realidade. Porque ele tem uma motivação muito forte de coisas que ele acredita, de valores que ele tem por trás disso. Essa motivação pode ser algo, uma motivação positiva ou uma motivação negativa. Tá? Não tô dizendo aqui que ele, nossa, é a fonte de toda pureza e nobreza. Não, ele pode ter uma motivação, não. Minha motivação é ter poder. Ou minha motivação é ajudar os outros. Ou minha motivação é ter cada vez mais destaque. Mas você percebe que sim, ele tem uma automotivação, porque dificilmente alguém na situação dele se sujeitaria a estar exposto dessa forma, né, para conseguir algo que talvez para grande parte das pessoas não seria algo nada motivador. Então ele tem uma automotivação muito forte, ele é uma pessoa muito automotivada. E aqui tem duas questões, né, falando aqui dos outros pilares da inteligência emocional, que pode ser um pouco controverso, mas no foco que eu coloquei aqui, nessa empatia baixa com os jornalistas e talvez alta com as pessoas. O que é empatia baixa com os jornalistas? Empatia é você se colocar no lugar dos outros, e eu já vou colocar aqui também o próximo, que são os relacionamentos. É você se colocar no lugar do outro e entender as emoções do outro para se relacionar com elas. Eu coloquei aqui que tanto a empatia é baixa com os jornalistas e os relacionamentos interpessoais também são baixos com os jornalistas, mas da seguinte maneira: ele percebe sim, ele consegue conectar as emoções do pessoal que está ali, ele consegue entender, ele consegue ler bem o ambiente. Só que, em uma situação, por exemplo, de trabalho, em uma situação que você quer construir bons relacionamentos,
você tentaria talvez ser a pessoa mais polida possível, tentaria dar as respostas numa entrevista de uma maneira que não ofendesse a outra pessoa, né? Isso também tem a ver com empatia. Ele não tá nem aí. Ele está numa posição, e aí vem técnicas, entram as técnicas de persuasão e manipulação, que ele quer direcionar o caminho que ele precisa seguir, mesmo que isso afete os jornalistas, mesmo que afete os relacionamentos dele com as pessoas que estão entrevistando ou estão ali com ele. Então, ele não está. Perceba que ele tem isso alto, mas naquele momento ele tem muito baixo, porque ele não está nem aí com os jornalistas e nem aí com as pessoas que fazem a entrevista, no sentido de que, olha, eu vou dizer aquilo que eu tenho que dizer, que eu preciso dizer, e dane-se você. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue ter uma empatia muito alta e se relacionar muito bem com as pessoas que estão em casa, com as pessoas que ele identifica que são os possíveis eleitores dele, as pessoas que podem votar nele. Então, ao mesmo tempo que a empatia e relacionamento interpessoais são baixos aqui com os jornalistas, elas são muito altas com as pessoas que estão em casa. Então, na verdade, ele tem muita inteligência emocional em todos os pilares e ele usa estratégias de acordo com a necessidade dele. Em um ambiente normal de trabalho, se eu me sentir ofendido por alguém, a minha inteligência emocional me diz que eu tenho que procurar me acalmar e dirigir a palavra à pessoa num tom, né, de repente um tom mais tranquilo, fazer algumas perguntas, não deixar a questão escalar. No caso dele, ele usa a inteligência emocional que ele tem, o controle, para ganhar a discussão, e ele não se preocupa se vai destruir o relacionamento com aquela pessoa que está ali. O que importa para ele é que o relacionamento dele seja bem construído com as pessoas que estão em casa. Então é exatamente por isso que ele realmente tem muita inteligência emocional, que ele desenvolveu isso durante muitos anos, e é por isso que, além, obviamente, das técnicas de oratória, técnicas de persuasão e técnicas de manipulação que ele aplica, somados à inteligência emocional, é por isso que parece que ninguém consegue segurar o Pablo Marçal quando está numa entrevista. Eu tenho assistido muitas entrevistas dele e eu confesso que eu me divirto muito, principalmente quando eu olho para os jornalistas e vejo jornalistas, né, fazendo perguntas e questionamentos, e eu percebo que eles não estão entendendo o que está acontecendo. E grande parte das pessoas não entende realmente. Você muitas vezes precisa ter um conhecimento e uma vivência em questões de desenvolvimento humano, de comunicação, de programação neurolinguística, de funcionamento cerebral, de técnicas de persuasão e manipulação, para você entender o que está acontecendo. E com certeza a maior parte dos jornalistas não estão entendendo, e eu acho que vão continuar não entendendo até o final dessa campanha. Bom, essa foi a análise, né, que eu gostaria de trazer aqui sobre esse estudo de inteligência emocional relacionado ao Pablo Marçal, daquilo que eu tenho identificado aí nas participações dele nas entrevistas, nos debates, etc. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.